Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais um webinar promovido pela Roper. Muito bom ver que teve muita gente interessada nessa temática que é tão importante, mas ainda é pouco discutido no segmento educacional, principalmente no ensino superior. Estou vendo as interações ali. Então, enquanto o pessoal está chegando, deixa eu só passar umas informações para vocês. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Daniele Piazzi, eu sou consultora da área de marketing da Roper Educação. Hoje a gente vai estar discutindo um tema muito importante, relevante, contemporâneo, que ainda tem poucos contornos práticos na gestão educacional, mas que é algo que a Roper tem tentado nos últimos anos disseminar esse conhecimento e ajudá-los a trabalhar melhor no combate à evasão. Durante o webinar, eu vou tentar expor o tema em 40 minutos, para que a gente tenha 20 minutos no final para conversar. Então, vocês podem fazer as suas perguntas ali pelo... Tem gente que está falando que está sem som. Se vocês puderem dar uma checada, porque pelo que eu vi ali, a maioria está dizendo que está com som, mas tem duas pessoas que falaram que está sem som. Então, se vocês puderem checar, por favor. Voltando, então, para fazer a pergunta é muito simples, basta você colocar uma hashtag, né, o jogo da velha, antes de fazer a pergunta, porque daí fica mais fácil da gente filtrar as perguntas no final. Combinado? Então, repetindo, a gente vai fazer isso em 40 minutos, eu vou expor o tema em 40 minutos, e aí nos últimos 20 minutos, então, a gente bate um papo, eu respondo as perguntas de vocês. Se por um acaso eu não conseguir responder todas as perguntas, eu coloquei o meu contato ali, e você pode ficar bem livre para me mandar e-mail, eu posso demorar um pouquinho para responder. Da última vez eu não consegui responder todos no dia, demorei, mas eu respondo, tá bom? Então pode mandar seu e-mail, a sua dúvida. E também quero informar que, como todos os outros webinars que nós promovemos, o material ele fica disponível para você. Você pode baixar os slides e também pode assistir depois, tá bom? Então é isso, vamos começar então. Temos aí 250 pessoas conectadas agora, aos pouquinhos as pessoas vão entrando. Vamos começar então a falar desse tema que é tão importante, mas como eu disse, ainda pouco discutido. Geralmente a gente vê um esforço maior em outras temáticas e não no tema da evasão. Só para eu contextualizar vocês, da onde surgiu essa minha inquietação por esse tema, por que eu pesquiso esse tema, por que eu venho desenvolvendo produtos específicos para o combate à evasão, vou contextualizar um pouquinho uma historinha rápida para vocês. Eu comecei a trabalhar no ensino superior com 14 anos. Foi meu primeiro emprego e eu tive a oportunidade de passar pelas áreas, né, da instituição. Então, desde biblioteca até financeiro, coordenação, etc. Eu saí um tempo da área educacional, do segmento educacional, fui atuar na indústria e na indústria eu vi quanto é investido pelas marcas para poder criar um relacionamento com o público de interesse. E aí eu ficava fazendo esse paralelo de que no segmento educacional a gente tem a oportunidade de criar um relacionamento longitudinal com os nossos alunos, com nossos clientes, e a gente não aproveita as oportunidades, enquanto na indústria se investe milhões para isso. E quando eu voltei a atuar no segmento educacional, isso já faz acho que uns 7 anos, eu continuei me incomodando com o fato de que geralmente investe-se mais recurso, mais energia nas campanhas de captação e pouco se reflete criticamente, são poucos os gestores que sabem, por exemplo, os indicadores de retenção e pouco se faz pela gestão da permanência, né? A gente trabalha no Brasil ainda com uma visão muito tradicional e que não tem funcionado. Eu já começo lançando um desafio para vocês. Se você hoje parar para fazer conta e ver quantos alunos você captou agora no começo do ano e quantos alunos já cancelaram e trancaram a matrícula. Não estou dizendo alunos necessariamente os ingressantes, estou dizendo no total mesmo. Então, imagina que você captou aí 800 alunos, 2.000 alunos, e
pode ter certeza que você já teve aí um grande número de cancelamentos, trancamentos, migrações, né, as transferências, seja interna, seja externa, mas a gente não para refletir criticamente sobre esse assunto, não para fazer conta. Eu trouxe aqui uns dados para vocês do Brasil, para vocês terem uma ideia. Nos últimos anos, a taxa média de evasão tem ficado por volta dos 20%. Isso é alto, gente. No EAD, esse número é ainda maior, chega a 35%. Então, guarda essa informação aí, porque depois a gente vai voltar nessas questões de média, de taxa média. Nos últimos anos, 498 mil pessoas abandonaram o ensino superior no país, o que representa uma perda anual de receita de 5 bilhões de reais. Tanto, esses 5 bilhões a gente está contando presencial e EAD, tá? Muito mais do que a perda financeira, existe a perda social, que é algo imensurável. Eu sempre falo muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que nós, como educadores, nós que trabalhamos com educação, nós temos a obrigação e a responsabilidade de apoiar essas pessoas que estão em busca de um futuro melhor, estão em busca de uma colocação no mercado, estão em busca de uma transformação da sociedade. Eu sempre falo que acesso sem apoio não é oportunidade. Então, vamos pensar só pelo lado financeiro. Já seria algo muito assustador, já é algo muito assustador a evasão no ensino superior no Brasil. E se a gente for pensar nas perdas, né, na perda social, é muito maior, porque a gente não tem nem como mensurar. E é por isso, então, que nós, na Roper, temos trabalhado com essa temática nos últimos 2 anos aí de maneira mais acentuada, para poder ajudar os gestores educacionais, então. Primeiro ponto que a gente precisa trabalhar quando fala sobre o combate à evasão, o alinhamento de conceitos. Eu até coloquei aí que a falta de consenso sobre conceitos em uma organização, fatalmente, independente da organização, vai provocar a ineficiência operacional e, por consequência, resultados insatisfatórios. Então, é muito importante que exista um alinhamento, tanto dos conceitos quanto dos indicadores, das bases de cálculo desses indicadores. Como eu falei para vocês, não é comum as pessoas, os gestores educacionais, trabalharem com indicadores de permanência, de retenção. Já vou falar para vocês um pouquinho a nossa visão sobre essa palavra retenção. Mas, enfim, não é comum trabalhar com esses indicadores. E quando se trabalha, geralmente não há consenso entre a própria equipe. Então, existem pessoas que pensam na evasão, mas não pensam, por exemplo, na migração, na transferência. Ou só consideram uma evasão a migração, por exemplo, que é feita para outra instituição. A gente tem que olhar para a migração que é feita até dentro da própria instituição, né, entre cursos. Então, esse alinhamento de conceito, de base de cálculo é extremamente importante e eu considero o pontapé inicial para a gente começar a trabalhar na gestão da permanência. Eu trouxe um conceito para vocês, que é o conceito de retenção, que é a visão tradicional, é a visão que a gente trabalha no Brasil desde sempre, e é o que a gente tem tentado mostrar na Roper. É um convite que a gente faz aqui, a reflexão a vocês, gestores educacionais. E quando eu falo gestores educacionais, eu não estou me referindo só ao gestor, o administrativo, o marketing, eu estou falando de toda a comunidade acadêmica. Mais para frente eu vou conversar um pouquinho disso com vocês. Mas todos nós que trabalhamos na educação, no ensino superior, somos responsáveis pela gestão da permanência dos alunos na instituição. Então, o conceito de retenção, o que é? É um conjunto de estratégias e ações que são desenvolvidas com o objetivo de manter o aluno na instituição nesse período da jornada acadêmica dele, evitando assim a evasão. A palavra retenção sempre me incomodou, me causa a impressão de que é algo forçado. Quando você fala reter, parece que você está segurando o aluno, né? E geralmente, o que a gente vê? As instituições trabalhando com a retenção de maneira reativa, ou seja, quando já é evasão, quando o aluno já saiu. Aí sim que para
para poder fazer conta, para poder entender o que aconteceu, enfim. Então, essa visão tradicional da retenção é o que tem sido disseminado e utilizado no Brasil. Fora do Brasil, em países como Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Índia, Canadá, enfim, Austrália, vários países trabalham com o conceito de sucesso do estudante, que é um pouco diferente do que a gente tem como a retenção. Eles têm o objetivo de apoiar o aluno na instituição durante a jornada acadêmica dele, proporcionando meios para que esse aluno tenha sucesso na obtenção de suas metas. O que seria isso? Toda pessoa que entra, que ingressa no ensino superior, ela tem, de maneira subjetiva ou não, metas para serem alcançadas. A primeira meta é a bem óbvia, é a conclusão desse curso, né? A obtenção do diploma. Mas o sucesso do estudante, ele vai muito além do que simplesmente a conclusão do ensino superior. Quando eu for falar um pouquinho do modelo de Tinto, eu vou conversar com vocês sobre essa questão das expectativas que as pessoas criam antes de entrar no ensino superior e como essas expectativas se relacionam com a decisão dele permanecer ou não na instituição. Então, a visão da retenção, a visão tradicional da retenção, que é trabalhada ainda no Brasil, é uma visão que a gente combate, porque nós acreditamos que o sucesso do aluno está muito mais ligado com o propósito da educação. Então, quer dizer, a instituição, pensando no sucesso do aluno, ela vai apoiar o aluno para que ele consiga realizar as metas, concluir as metas que ele traçou e dar um apoio durante toda a jornada acadêmica, então proporcionando uma experiência educacional significativa para esse aluno. Quando a gente fala de retenção, a gente pensa no desejo da instituição de reter o aluno, de manter o aluno. E quando a gente começa a olhar para o sucesso do estudante, então muda um pouquinho essa lente da retenção, surge aí no contexto a palavra permanência, que está muito relacionado com o quê? A escolha que o aluno fez de permanecer na educação. Então, esse é o primeiro convite que eu faço para vocês, essa nova visão que a gente tem tentado apresentar para o mercado. Não é uma visão, não é nada de novo, a Roper não está cunhando esse termo, isso já é utilizado em vários outros países, e aí eu já ouvi gente falando assim, é uma visão muito romântica, porque a educação no Brasil, a educação superior no Brasil, a educação como um todo, né? É muito diferente do que nos Estados Unidos, na Europa, países de primeiro mundo. Realmente é. Mas eu penso da seguinte maneira, a gente precisa mudar. De qualquer maneira, a gente precisa mudar. Do jeito que tá, não dá para ficar, certo? E a gente precisa começar em algum momento, nem que seja com uma mudança de conceito. Quando você coloca essa lente do sucesso do estudante, começa a pensar em permanência e não retenção, você vai ver como a sua visão amplia, como você vai olhar com mais cuidado e não vai pensar simplesmente na evasão, na consequência, na saída. Você vai pensar no que influenciou o aluno a ficar na instituição, que é o segundo ponto que eu trouxe para a gente discutir aqui. Então, é necessário que antes de qualquer ação, antes de qualquer estratégia, é importante que os gestores e a comunidade acadêmica entendam quais são os pontos que influenciam a permanência do aluno na instituição. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente ouve falar a palavra evasão, ou quando você está na sua instituição e fala, tantos alunos evadiram, eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que passa na sua cabeça, na cabeça das pessoas é questão financeira. O aluno não aguentou pagar, é por isso que ele saiu. Estudos e a própria experiência que a gente tem, a Roper já atua há mais de 20 anos no mercado, tem nos mostrado que o fator financeiro é um dos motivadores. E geralmente ele é um motivador pro forma, né? Então é o que o aluno usa para escrever no formulário ali. Ele não quer contar a vida dele para a pessoa do balcão, ele não quer conversar com o coordenador, ele está preocupado realmente em sair da instituição por algum motivo. Mas até o financeiro a gente consegue contornar, a gente consegue trabalhar. Desde a década de 70,
foram criados diversos modelos para poder para a gente poder refletir, tentar identificar quais são esses pontos, esses fatores que influenciam a permanência do aluno na instituição de ensino. Então, eu coloquei aí o nome dos principais pesquisadores da área, e eu fiz isso porque no último webinar que a gente fez sobre o tema, muita gente me perguntou, me mandou e-mail perguntando modelos, além do modelo que a gente usa, que é o modelo de Tinto, que eu já vou falar. Então, eu coloquei o nome e a data dos modelos para que vocês depois possam procurar. Se vocês quiserem também depois, quem tiver mais interesse, entre em contato comigo, que tem um artigo bem bacana que foi escrito recentemente por uma pesquisadora brasileira sobre esses modelos aí, tá? Então, esses modelos de retenção que foram criados desde a década de 70, eles tentam apresentar para os gestores educacionais e para os pesquisadores quais são os fatores, os motivadores que levam à saída do aluno ou os motivos que fazem com que o aluno permaneça na instituição. O modelo que nós utilizamos, que é o modelo que nós acreditamos que é o modelo mais adequado, porque ele é um modelo integrativo, ele é um modelo que não pensa só na questão financeira, ele é um modelo que trabalha muito com a parte de integração, interação social e acadêmica. É um modelo proposto por Vicentinto. A primeira vez que ele propôs esse modelo foi em 75 e de lá para cá já houveram algumas melhorias, outras pesquisas que foram feitas, mas isso que vocês estão vendo na tela é o modelo, tá? É o modelo de Vicentinto sobre retenção. Então, assim, a gente não tem tempo de explicar detalhadamente esse modelo. Se vocês quiserem, eu posso dar uma pincelada assim, mas a gente não tem tempo. Se sobrar um tempinho, de repente a gente volta. Ou então, eu até pensei o seguinte: se for interessante, a gente pode fazer um webinar só para falar desse modelo, porque ele é bem amplo, dá para a gente refletir bastante e ele amplia a nossa visão. Então, depois eu coloco uma enquete ali e, se vocês se interessarem, a gente pode fazer um webinar específico para discutir esse modelo, tá? Então, esse modelo de Vicentinto, de maneira bem resumida, o que ele traz? Ele mostra que a decisão de permanência ou de evasão, de ficar na instituição, de ficar no ensino superior, ou sair do ensino superior e sair da instituição, ele passa por 4 pontos. Primeiro, a expectativa que o aluno cria sobre o ensino superior, então não só sobre a instituição de ensino, mas obviamente sobre o curso que ele escolheu para fazer. O outro ponto é o suporte que a instituição oferece, o feedback e o aprendizado e o envolvimento social, o envolvimento com professores, com a comunidade acadêmica em geral. Então, de maneira bem resumida, esse modelo mostra isso, que não é um motivo que faz com que o aluno saia. Pode ter um que pende mais, né? Mas, na verdade, passa por esses 4 grupos de motivos, que é a expectativa criada pelo aluno, o suporte oferecido pela instituição, o feedback e o aprendizado dele durante toda a trajetória profissional e o envolvimento social também. Tem pessoas que me perguntam assim: esse modelo, eu conseguiria fazer uma análise do ensino à distância, por exemplo, utilizando esse modelo? Sim, você consegue. Independente da oferta, né, se é presencial, se é EAD, esse modelo ele serve justamente para refletir dentro desses grupos de motivadores quais são, então, aqueles que fazem com que o aluno permaneça ou evada da instituição. Com base nisso, e pesquisando muito, analisando as melhores práticas do mercado brasileiro e de outros mercados, né, então, outros países, nós chegamos à conclusão de que, para se trabalhar com gestão da permanência, a gente precisa trabalhar suportado por 3 pilares. O que seria a gestão da permanência eficaz? Esse é um termo que nós temos utilizado muito na Roper, já foram produzidos alguns artigos, nós temos feito webinar para poder discutir esse tema com vocês, mas o que é a gestão da permanência eficaz? É a gestão das atividades relacionadas à permanência do aluno na instituição, a fim de evitar a evasão. Só que ele é suportado por 3 pilares. Primeiro, a experiência do aluno durante a jornada acadêmica.
o suporte acadêmico e a atuação preditiva. A gestão da permanência eficaz foi criada com base nesse modelo de Vicentinto, tá? Por quê? Porque eu uso uma abordagem integrativa. Então, não é responsabilidade de um departamento, não é algo que, por exemplo, o marketing tenha que fazer. A gente vai conversar disso também. Mas é algo que envolve toda a comunidade acadêmica, inclusive o próprio aluno. É algo que precisa ser trabalhado de maneira sistêmica, precisa ser trabalhado com rotina, precisa ser trabalhado sempre. O que mais me incomoda, olhando para o nosso mercado, é ver o investimento e esse esforço que é feito na captação e que as pessoas não param para refletir de que não adianta eu captar 800, 2.000 alunos, não adianta se eu não pensar em como eu vou manter esse aluno na instituição, como eu vou apoiar esse aluno para que ele tenha uma perenidade, eu tenho que pensar na qualidade da matrícula. Número por número, não faz diferença, né? Então, assim, a gestão da permanência eficaz, ela é suportada por esses 3 pilares. A experiência do aluno, o suporte acadêmico e a atuação preditiva. E é aqui que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com vocês para trazer essa visão, compartilhar com vocês o que os estudos têm mostrado e o que a gente tem elaborado em termos de pesquisa sobre essa área. Primeiro ponto, a gestão da permanência eficaz, ela precisa ser trabalhada, então, de maneira integrada, de maneira sistêmica. Não adianta você fazer uma ação aqui, uma ação ali. Você precisa ter uma estratégia abrangente, sistêmica, para você ter um resultado significativo. Porque se você tiver um esforço isolado, você vai ter um resultado superficial. Segundo ponto, a gestão da permanência eficaz, ela exige um compromisso, como eu disse, não só da área de marketing. Por que eu estou falando da área de marketing aqui? Porque geralmente o que nós temos visto as instituições de ensino que têm mais condição formam a área comercial, né? Tem os departamentos comerciais que são focados em captação, e aí o marketing acaba sendo responsável pela permanência ou pela retenção. E aí produzem uma ação aqui, uma ação ali. Mas essa visão que a gente está compartilhando com vocês a responsabilidade, o compromisso é de todo mundo da instituição. Obviamente, você precisa de uma pessoa, um líder, um gestor, para orquestrar tudo isso, né? Então, precisa ser uma pessoa analítica, precisa ser uma pessoa que tenha bom relacionamento com todo mundo, porque ela precisa navegar por todas as áreas da instituição. É uma pessoa que precisa ter conhecimento, mais importante do que ter conhecimento do ensino superior, por exemplo, é importante a pessoa ter conhecimento da cultura local. Muitas pessoas me questionam. Trabalhar com gestão da permanência é igual em toda instituição. Não é. Não é, e a gente tem visto isso na prática. Existem questões culturais que mudam totalmente o que a gente chama de modelo preditivo, que hoje eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, é óbvio, você precisa de uma pessoa que orquestre, né, que cuide, gerencie dessa área. Essa pessoa ela vai dar suporte para os administradores, reitoria, mantenedores, para a tomada de decisão. Então, ela vai gerar, pelos indicadores, insights para poder tomar as decisões corretas. E essa pessoa, então, vai coordenar as ações que são feitas para poder apoiar o aluno na instituição. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que, às vezes, a gente acaba vendo que a responsabilidade pela retenção acaba sendo do marketing. Aí jogam sobre o ombro do marketing e, para variar, o marketing é a área que mais gasta e nada faz, né? Então, toda a instituição de ensino que a gente vai é impressionante. As pessoas falam, é porque o marketing, nossa, o marketing não entrega resultado, o marketing isso, o marketing aquilo. Gente, marketing é muito mais que comunicação. Marketing tem uma das maiores responsabilidades dentro de uma instituição de ensino, tá? Então, assim, não imputem, não coloquem em marketing a responsabilidade dessa área, por exemplo. Pode ser, sim, uma pessoa de marketing, mas o que a gente sugere fortemente é que tenha uma pessoa focada trabalhando nisso, tá bom? Primeiro pilar, então, da gestão da permanência eficaz é o que a gente chama de experiência do aluno.
Lembra que eu comentei com vocês no começo que eu trabalhei vários anos na indústria? E, como eu disse, eu trabalhei com marketing e comunicação lá. As empresas onde eu trabalhei gastavam bilhões para poder criar um relacionamento longitudinal com os clientes. E no segmento educacional, é o segmento onde a gente mais tem possibilidade de fazer isso. Só que nós não fazemos. Imagina você que você vai ficar com o aluno, com o seu cliente, pelo menos, né? Se a gente pegar em um bacharelado, pelo menos 4 anos. Olha o tanto de oportunidade que você tem de criar um relacionamento com essa pessoa. Então, o foco desse pilar, que é o pilar 1, experiência do aluno, é conhecer o aluno. Ah, mas conhecer como? Começar pelo básico. Retenção tem tudo a ver com captação. Tudo. Não tem como você trabalhar com retenção. Estou usando retenção porque é o que vocês conhecem, mas a gente usa a gestão da permanência, tá? Então, não tem como trabalhar com permanência, com retenção, se você não trabalhar com captação. Quando você está fazendo o seu processo de captação, ali você já tem uma baita oportunidade de obter informações sobre o seu aluno. Conhecer, por exemplo, aonde que ele estudou, qual é o núcleo familiar dele, se ele é responsável financeiro pela faculdade ou não, se ele, de repente, tem mais facilidade com exatas, com humanas. Então, no próprio processo de captação, a gestão de permanência já está trabalhando. Quando eu falo em qualidade de matrícula, eu estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a um processo que precisa ser feito de maneira estratégica e não simplesmente deixa cair o RG e você já está matriculado. Não. O que adianta essa pessoa entrar se ela não vai continuar com você? Então, quanto mais as instituições de ensino gastarem, né, tempo, investirem tempo, conhecendo o aluno, mais fácil vai ser de trabalhar essa permanência e, consequentemente, a captação, né, e a permanência. Então, gente, quando eu falo que precisa trabalhar gestão da permanência eficaz de uma maneira integrada, a gente já começa pela área de captação. Não tem como você fazer uma captação sem pensar na retenção. Se você faz isso, eu já te dou uma notícia de que você pode ter uma triste surpresa. Você pode chegar agora no meio do ano e pegar os números ali, né, os indicadores brutos, então quantos entraram e quantos saíram, e você vai se surpreender com o número de ingressantes agora, do primeiro semestre, que já deixaram a instituição. Por quê? Bom, a gente sabe que o aluno vai para o ensino superior, ele está chegando num sistema de ensino diferente do que ele está acostumado, está habituado. A gente sabe que, principalmente, os recém-formados do ensino médio têm uma dificuldade para escolher o curso. Afinal de contas, né, é uma carreira que você está escolhendo agora e possivelmente vai ter que ficar com ela a vida inteira. Então, assim, o que a sua instituição de ensino está fazendo na captação para efetivamente colocar dentro dela aquele aluno que vai permanecer com você? Vou dar exemplo de uma ferramenta que é utilizada por algumas instituições e eu tenho visto que tem dado muito resultado. Então, quando a gente vai fazer captação de lead, por exemplo, quando você tem uma ferramenta de teste vocacional, esses dias eu conheci uma que eu não conhecia, fiquei bem admirada. Essa ferramenta de teste vocacional, ela te proporciona ali uma imensidão de informações do aluno que você vai poder trabalhar desde o momento que o aluno se inscrever até o momento que o aluno se formar. Então, ali você vai descobrir qual é a área que ele tem mais afinidade, você vai descobrir qual é o curso que ele gostaria de fazer, ou qual é o curso que ele realmente deveria fazer. Então, esse tipo de ação que é feita em processos de captação, eles são muito importantes e ajudam a trazer um aluno que tenha qualidade na matrícula. Outro ponto que eu sempre discuto muito com os gestores educacionais. É preciso, gente, mais do que nunca, ter um centro de apoio ao aluno. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui que está presente, as 340 pessoas que estão presentes, já ouviram falar ou já passaram por alguma situação na instituição onde há problemas emocionais dos alunos. A gente tem visto isso crescendo demais. Alunos com dificuldades em sala de aula que acabam trancando o curso porque estão em depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade.
Então, assim, o que a instituição está fazendo para apoiar esse aluno? Aí você vira e fala, olha, minha obrigação não é essa não, minha obrigação é dar um estudo para a pessoa. Sim, o que adianta você oferecer o estudo para a pessoa e não oferecer apoio para que ela continue estudando? Ela vai trancar, ela vai sair. De repente, se ela tem muita dificuldade numa área, ela vai pegar uma DP atrás da outra e vai chegar a um ponto que vai ficar insustentável para ela continuar na instituição ou continuar naquele curso. Então, assim, cada vez mais os centros de apoio das instituições, eles precisam estar preparados para trabalhar com a integração social, com a integração acadêmica também, mas com a integração social de maneira muito forte. Política de acolhimento é algo que a gente pouco vê nas instituições de maneira formal. O máximo que a gente vê de instituição, das maiores não, desculpa, das menores, que não são os grandes grupos, né? São ações de acolhimento. Então, o que é ação de acolhimento? É uma camiseta de boas-vindas, a gente chega abraçando todo mundo. São ações desconectas, são ações que elas são feitas de maneira pontual e elas não têm intencionalidade. Então, é muito importante que a sua instituição de ensino crie uma política de acolhimento. A política de acolhimento, apesar do nome falar acolhimento, ela não está se referindo apenas ao momento que o aluno entra na instituição. As pesquisas mostram para a gente que os alunos de primeiro e segundo ano, se eu não me engano, segundo o censo de 2017, 30% dos alunos que ingressaram saíram no primeiro e no segundo ano do curso. Por quê? Porque eles se chocam com um sistema de ensino diferente, porque às vezes eles não se adequam ao curso, porque eles não estão integrados socialmente, porque eles carregam neles uma série de problemas emocionais e eles não conseguem persistir na educação superior. Então, tudo isso, gente, precisa ser pensado. Quando eu bato na tecla de que não adianta você fazer uma ação aqui, uma ação ali, é justamente isso que eu estou querendo dizer, que vocês precisam, a gente precisa, né, começar a criar cultura e olhar para a gestão da permanência eficaz como uma estratégia de negócio. Do mesmo jeito que há anos atrás não existia as áreas comerciais nas instituições, isso foi uma tendência que tem sido disseminada nos últimos anos. Nós precisamos começar, então, a criar essa cultura e essa tendência de ter uma área de gestão da permanência, para olhar tudo isso de maneira sistêmica, de maneira integrada. Então, esse é o primeiro pilar da gestão da permanência eficaz. É a experiência que você vai oferecer para o seu aluno durante a jornada acadêmica dele, tá? Então, só para relembrar, isso a gente consegue trabalhar desde o processo de captação. Segundo ponto, segundo pilar, é o suporte acadêmico. Bom, suporte acadêmico pode parecer óbvio, mas ele não é tão óbvio assim. O foco do suporte acadêmico é o desenvolvimento efetivo do corpo docente e a área acadêmica, mas não é o que você entrega em sala de aula apenas. É o que você faz fora da sala de aula. É o que você oferece para o aluno fora da sala de aula. Então, eu vou pegar um exemplo, um curso de farmácia, por exemplo. Esses dias eu estava conversando com uma coordenadora e ela estava pontuando a dificuldade que né? A gente capta alunos para o curso de farmácia, só que esses alunos geralmente vêm de um ensino médio muito fraco, eles não têm muita base. Eles têm afinidade com química ou talvez com cálculo, eles querem ingressar na área da saúde, mas eles não têm tanto conhecimento assim, porque eles não tiveram uma base muito boa. E a gente sabe que cada vez mais os processos seletivos são pro forma, né? A gente não está ali avaliando as habilidades, as competências dos candidatos para poder alocá-los ou ajudá-los a percorrer esse caminho. Então, eu conversando com ela, estava explicando isso, que cursos de farmácia, por exemplo, tem sempre essas disciplinas que são introdutórias, que vão ser um reforço, a gente não pode usar essa palavra, mas é um reforço do que foi visto no ensino médio, para que o aluno continue trabalhando durante todo o resto do curso, para que ele tenha base para isso. Aí eu pergunto para vocês, sua instituição geralmente faz aqueles cursos que a gente chama aí, a gente vê popularmente no mercado de curso de nivelamento? Pensa em como esse nome é horrível. Se entro numa instituição de ensino que me oferece um curso de nivelamento,
eu não vou procurar, eu não vou querer fazer, porque eu vou ter que me expor, né? Eu vou estar mostrando ali que eu estou desnivelada, que eu estou abaixo do que os meus colegas. Então, geralmente as instituições de ensino criam esses cursos de nivelamento, comunicam, distribuem cartazes e falam: olha, tem um curso de nivelamento em língua portuguesa, o curso de nivelamento em matemática. E a gente espera, né, que os alunos vão, que eles corram atrás para poder se inscrever e fazer esse curso. Isso não acontece, porque o aluno, ele não se sente confortável de ir atrás. Não são todos os alunos que querem se expor desse jeito. O acesso à educação superior, ele tem crescido nos últimos anos, mas a gente não pode esquecer que a base, o ensino médio, continuou a mesma coisa. A gente não tem tanta qualidade no ensino médio. Então, cada vez mais, nós temos que pensar em grade, em matriz, que proporcione esse aperfeiçoamento, esse reforço dentro da própria disciplina, não só em cursos extra-classe. E quando eu falo do suporte acadêmico fora da sala de aula, eu falo, por exemplo, de programas de mentoria. Isso é uma coisa que funciona muito bem em outros países. Alunos ajudando outros alunos. Então, trabalhar com monitoria, trabalhar com tutoria, né? Então, a gente escolhe os alunos, seleciona os alunos que têm mais facilidade, têm mais habilidades e competências numa determinada área, e esses alunos apoiam, auxiliam os colegas. Isso funciona muito. E ainda a gente não vê essa ideia sendo muito utilizada nas instituições de ensino. Então, esse é um exemplo de boas práticas que funciona e que pode ser melhor trabalhado aí. Obviamente, o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos também precisa ser feito. Como eu disse, nosso processo seletivo, cada vez mais ele é pro forma, tá? Ele não diz muito sobre a base que o aluno teve do ensino médio. Mas é importante que o aluno ele tenha claro na mente dele qual a rota que ele vai seguir, que ele precisa seguir para poder alcançar aquela meta que ele traçou, para ele poder ter o sucesso acadêmico. Então, de nada adianta o aluno entrar num curso, por exemplo, de farmácia, como eu disse, e passar todos os semestres ficando de DP, porque ele não é bom em cálculo. Então, por que não preparar esse aluno para que ele seja bom em cálculo, para que ele continue, para que ele consiga acompanhar o curso? A gente vê muita desistência por conta disso, né? O aluno desiste do curso porque ele não está conseguindo acompanhar a parte acadêmica do curso. Então, esse é o segundo pilar, que é chamado de suporte acadêmico. O terceiro pilar é o pilar que eu julgo não mais importante, mas assim, não tem como trabalhar com gestão da permanência sem esse pilar. Por quê? Gente, é engraçado o que eu vou falar, mas é verdade. A maioria das instituições trabalha com retenção de maneira reativa, ou seja, é um médico tentando ressuscitar uma pessoa que está morta. As pessoas param para pensar no que fazer com a evasão quando a pessoa já saiu, quando o aluno já saiu. Não adianta isso. Eu preciso trabalhar de maneira preditiva, eu preciso prever o que vai acontecer. Ai, mas, poxa vida, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho a possibilidade, o calcanhar de Aquiles da minha instituição é o sistema acadêmico, é o nosso sistema que não é integrado. Essa não é uma realidade da sua instituição só, essa é a realidade da maioria das instituições. Mas é possível trabalhar com análise preditiva, uma atuação preditiva, por meio de ferramentas, obviamente, né? Existem ferramentas específicas para isso, mas também é possível você desenvolver algo internamente. Então, você precisa do quê? Você precisa de tecnologia, você precisa de uma visão analítica e precisa de dados. Dado sem reflexão não adianta nada, é só um dado, né? Então, se você tem um dado, você tem que refletir em cima desse dado para saber o que você vai fazer com o dado. Então, como eu disse para vocês, hoje no Brasil existem muitas ferramentas de análise preditiva, tá? Nós temos acompanhado a implementação de várias dessas ferramentas em diversas instituições de ensino, mas também a gente sabe que existem as instituições de ensino que não têm condição, não tem condição de investir numa ferramenta dessa. Esses dias a gente estava trabalhando num projeto onde o cliente deixou claro que ele não tinha condição de implementar, de comprar uma ferramenta de análise preditiva.
Isso para o modelo EAD, tá? Não presencial. Mas a própria ferramenta, o próprio Blackboard, por exemplo, já gera muitas informações e você consegue ter vários insights dali para trabalhar de maneira preditiva. Você consegue trabalhar de maneira preditiva de maneira muito mais fácil no EAD, por exemplo. Então, a gente montou ali um conjunto, um sistema de indicadores para que o gestor da permanência daquela instituição pudesse trabalhar. Ele não tinha, então, um sistema único fazendo essa análise preditiva, mas ele tinha o próprio sistema dele, que gera informações, e nós montamos um sistema de indicadores para mostrar para ele onde que ele vai olhar. Então, por exemplo, eu vou olhar uma coisa básica aqui, eu vou olhar para a presença, né, para a frequência do aluno. Esse é um ponto que muitos professores acabam não se importando muito, mas é importante. O professor tem que lançar diário todos os dias. Eu também atuo como docente e eu sei que na correria do dia a dia, às vezes é impossível. A gente, às vezes, está ali com o horário de aula super apertado, tem que passar o conteúdo para a turma, tem que interagir e a gente não consegue, às vezes, fazer no dia mesmo o diário de classe. Mas pensa como seria importante, por exemplo, um coordenador de curso ter uma informação de que quantos alunos estão faltando, já faltaram, por exemplo, 15%, e esse coordenador pode ter uma atitude proativa de identificar esses alunos e entrar em contato com eles para saber o que está acontecendo. Não precisa esperar o final do semestre para o aluno chegar e trancar a disciplina, para o aluno chegar e trancar o curso. Então, a atuação preditiva, ela precisa de tecnologia? Precisa. Precisa de uma ferramenta de análise preditiva? É o ideal, mas se você não tem, dá para trabalhar com as informações que o seu próprio sistema gera. Sistema acadêmico, sistema financeiro, o sistema de acesso do aluno à instituição, tá bom? Outra ferramenta aí muito utilizada, que na verdade eu nem gosto de chamar de ferramenta, porque também é uma estratégia de negócio, é o CRM. A gente tem visto surgir no mercado CRMs menos robustos, mas que cumprem a função, né? Eles, assim, não têm tanta possibilidade de criação de novas funcionalidades, mas eles cumprem, por exemplo, a automação da comunicação. Eles, então, conseguem fazer, eles te oferecem, né, a oportunidade de falar com esses alunos de maneira personalizada e de uma vez só, né, automático. Então, você vai mandar um WhatsApp para todos os alunos que faltaram na última semana. Ah, mas não fica meio robotizado? Não. Isso vai da sua estratégia. Nós aqui defendemos sempre o humano, o relacional. Quanto mais relacional for a mensagem, ela é disparada automática. Mas quanto mais o tom da comunicação for relacional, for pessoal, mais sucesso você vai ter. Nós vimos isso em algumas experiências de que uma simples mudança de texto no SMS evitou diversas evasões. Não estou exagerando, estou sendo bem sincera. É só você pensar em você como consumidor. Eu aposto e ganho que você não gosta de receber aqueles SMS falando, com a caixa alta falando: Maria, você deixou de pagar a conta do telefone esse mês. Entre nesse link antes que a sua linha seja cortada. Ninguém gosta disso, né? Mas é possível mandar a mesma mensagem com um tom diferente, né? Então, por exemplo, o aluno está faltando, escreve para ele: poxa, a gente está sentindo sua falta, tá tudo bem? Quer conversar? Então, essas pequenas mudanças no comportamento, na comunicação, na mensagem, já fazem grande diferença. Então, esse é o terceiro pilar, é o pilar da atuação preditiva. Agora, uma coisa muito importante, porque o meu tempo já está acabando: retorno sobre investimento na área de gestão da permanência. Eu falei para vocês que, então, a gente tem conversado muito nas instituições de ensino, por ter visto, né, por viver isso na prática, no dia a dia, o esforço que é feito na captação, e aí não é feito nada para permanência, nada de maneira sistêmica e integrada.
E aí já falaram assim, ah, mas a minha instituição não tem condição de investir nisso, porque a gente não vai ter retorno, enfim. Então, eu trouxe aqui, diferente da última vez, eu trouxe aqui uma ideia para vocês terem uma ideia e começarem a sonhar com essa área, porque é possível fazer. Você, como eu já disse anteriormente, vai precisar de uma área para cuidar disso. Essa área precisa ter quantas pessoas? Precisa ter 10, 15? Não. Você precisa ter um líder para gerenciar, para orquestrar, para puxar as ações, tá bom? Então, já disse para vocês que essa pessoa precisa ter o perfil bem analítico, precisa ser uma pessoa de fácil relacionamento, que consiga navegar em todas as áreas da instituição, que conheça muito bem a cultura da instituição, porque cultura é o maior ponto que muda o modelo preditivo, tá bom? Então, é muito importante você ter um profissional com esse perfil. Você tendo um profissional com esse perfil, você já consegue abrir aí a sua área de gestão da permanência. Então, de maneira bem resumida mesmo, pegando uma instituição que tem 2.000 alunos, ela perde ao ano 4 milhões de reais de receita, tá? Ela deixa de arrecadar ou ela perde por conta da evasão. A gente está calculando aí a evasão de 20%, que é a média. Claro, gente, que isso muda de região para região, porte da instituição, oferta de ensino, tá bom? Mas eu estou aqui dando um exemplo hipotético. Em um ano, você consegue recuperar esse investimento que você fez. O investimento que você fez, ele vai ter sido na contratação de um gestor para a área da permanência, na contratação, na compra de um software de análise preditiva. E nessa conta a gente já está contabilizando a manutenção disso, né? Porque você tem esse apoio, você tem o suporte técnico do fornecedor de software. Nós estamos contabilizando, obviamente, uma consultoria por trás disso para ajudar a instituição. Então, assim, você já tem todos os custos planejados, tá? Previstos ali. E em um ano você consegue recuperar essa receita, só mitigando a evasão. Então, assim, muita gente pergunta assim, ah, eu não posso abrir uma área de gestão da permanência porque a instituição que eu trabalho não tem dinheiro. Ok. Obviamente que uma instituição que tem acima de 2.000 alunos, ela tem muito mais facilidade, possibilidade de investimento numa área dessa do que outras. Mas é como eu disse para vocês, eu acho que a gente precisa começar a implementar essa cultura da gestão da permanência aos poucos. Se você não tiver, por exemplo, a condição de obter um software de análise preditiva específico para isso, como eu disse para você, eu tenho certeza que pelo seu sistema você vai conseguir obter informações para ter insights para elaborar as ações. Obviamente vai ser mais difícil, você não vai ter um relatório pronto, você não vai conseguir fazer uma análise muito rápida, mas enfim, você vai ter informação para poder trabalhar e evitar a saída do aluno. Então, trabalhar de maneira preditiva e não reativa. Então, acho que tudo depende da vontade da instituição de olhar para esse tema de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais integrada. Eu repito para vocês, não é uma responsabilidade da área de marketing, não é uma responsabilidade da área acadêmica, não é uma responsabilidade da área financeira, é uma responsabilidade de toda a comunidade acadêmica. Não adianta você fazer um esforço gigantesco para captar 1.000 alunos, 800 alunos, 100 alunos, se no final do semestre, no final do ano, você perder 20% disso. Então, o nosso convite aqui para vocês é realmente a reflexão sobre a gestão da permanência eficaz, sobre trabalhar sobre esses 3 pilares, em cima desses 3 pilares, a experiência do aluno, o suporte acadêmico dentro e fora da sala de aula e a atuação preditiva, tá bom? Então, só para fechar para a gente ir para as perguntas, nós vimos aqui, então, o alinhamento dos conceitos, que é extremamente importante, conceitos e indicadores precisam estar alinhados entre a equipe, entre a instituição, trabalhar sobre a influência da permanência, então, detectar, identificar quais são os fatores que fazem com que os alunos fiquem na instituição, não necessariamente o que faz ele sair, mas sim o que faria ele ficar na instituição, e trabalhar com a gestão da permanência eficaz, suportada por esses 3 pilares. Tá bom? Vamos para as perguntas, então, por causa do horário? Deixa eu ver algumas aqui. Tem bastante.
específica para o gestor sugerido? Não tem. São muito mais habilidades e competências comportamentais do que técnicas, tá? A única coisa, assim, que eu ressalto é que precisa ser uma pessoa muito analítica, porque ela vai ter que fazer a leitura de uma série de dados e precisa fazer a leitura correta desses dados. Então, não precisa ter uma área específica. Nós já vimos, por exemplo, gestores de permanência serem pedagogos, publicitários, enfim, administradores. Então, não tem uma área específica, tá? São aquelas características, aquelas competências, habilidades comportamentais que eu citei para vocês. Sim, a gravação ficará disponível, você vai ter a oportunidade de assistir e de baixar o material. Como trabalhar as ações de permanência de forma personalizada, acho que é isso que a pessoa quis dizer, versus o volume de alunos. Gente, automação de processo de comunicação. É como eu falei para vocês sobre CRM, por exemplo. O CRM não é uma ferramenta, ele é uma estratégia de negócio, mas ele vai te possibilitar automatizar processos de comunicação. Então, você vai conseguir criar uma régua de relacionamento, que a gente chama, e mandar comunicações, conversar com esses alunos, e não só com os alunos. Você vai conseguir, por exemplo, distribuir ali uma série de informações para os coordenadores, para os professores, para os colaboradores da área administrativa, biblioteca, enfim. Então, existem ferramentas para isso. Vamos ver outra. A questão do apoio ao ingresso ou reposicionamento desse aluno no mercado de trabalho tem qual grau de importância no processo de retenção? Gente, toda. Pensa comigo o seguinte, você entrou, se coloca no lugar de aluno agora, você entrou para cursar uma faculdade de publicidade. Publicidade é aquele curso coringa, né? Que as pessoas entram, às vezes, achando que porque são criativas, vão se dar bem. Ok. O bom, e eu falo isso porque eu sou publicitária, tá? Então, assim, o bom do curso de publicidade é que você tem infinitas possibilidades de atuação. Você pode trabalhar numa agência, você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar com consultoria, mas o importante é a faculdade desenvolver as habilidades, as competências de maneira personalizada do aluno, para que quando ele saia dali, ele consiga ter uma colocação no mercado e, com certeza, esse aluno vai acabar sendo uma ferramenta de captação. Então, se você, por exemplo, tem um apoio para o seu aluno para estágio, nem que seja estágio temporário, mas para ele realmente, durante o período da graduação, o período do curso, não só desenvolver a parte acadêmica e técnica, mas as habilidades, as competências comportamentais e auxiliá-lo na colocação no mercado de trabalho, você com certeza vai ter não só um ótimo indicador aí de permanência, mas uma ferramenta poderosíssima de captação, tá bom? Quais são os principais pontos que proporcionam o melhor conhecimento desse ingressante? Então, a Juliana Florencio está perguntando relacionada às informações que a gente pode obter dos alunos no processo de captação, por exemplo. Juliana, pense o seguinte, é muito importante que você tenha informações, não só um questionário socioeconômico, como a maioria das instituições acabam aplicando, mas informações sobre a parte acadêmica do aluno. A área de conhecimento, as habilidades, as competências que ele tem, ou aquilo que ele precisa desenvolver. Por isso que eu falo que a ferramenta de teste vocacional, eu conheci uma esses dias que eu achei fantástica, porque ela mostra isso, ela mostra o que o aluno tem e o que ele precisaria desenvolver para esse curso ou para essa área. Então, se você consegue descobrir essas informações, você vai trabalhar com essa permanência muito ligada na área acadêmica. Você consegue, por exemplo, virar para o coordenador de química e falar, olha, essa turma de ingressantes aqui, eles têm uma dificuldade séria em cálculo. Então, além da disciplina de cálculo que você dá no período de aula, você vai ter que fazer um programa de tutoria ou alguma outra tipo de apoio para o aluno em atividade extra-classe. Você pode, por exemplo, descobrir que os alunos de uma determinada turma não são afetos à tecnologia. E aí, como é que faz se você tem duas disciplinas que são ofertadas no modelo híbrido? Então, são essas informações acadêmicas que eu acho que são
até mais importante do que do questionário socioeconômico. Gente, eu não lembro de cabeça o nome da ferramenta, mas quem quiser me manda e-mail que eu vou pesquisar e eu pego para vocês. Eu não conhecia também. Olha que legal, a Fernanda falando sobre... Isso, Fernanda, são vocês mesmo. DNA Educação, foi a ferramenta... Achei já, ó. Foi essa ferramenta que eu descobri esses dias e que eu achei excelente. Então, a Fernanda aí, underline 131, colocou o site. Entrem, porque eu achei essa ferramenta muito boa e eu vi na prática como o lead vem qualificado, como você tem informação para trabalhar depois. Vamos ver aqui. Será que as instituições possuem profissionais hábeis para colocar em prática todas essas ferramentas? Sim, gente, é o que eu falo. Às vezes, dentro da sua instituição, tem uma pessoa ali que está sendo subutilizada. Ela tem um talento que você, às vezes, não conseguiu identificar ou não conseguiu alocar. Começa a olhar com mais carinho para os colaboradores que você tem. Começa a ver, olha, um indicador importante. Começa a ver como é o relacionamento desse colaborador com os alunos. Sabe aquele colaborador que é querido pelos alunos, que todo mundo passa lá só para dar oi, para tomar um café, para dar um abraço? Esse colaborador aí que você tem na sua instituição pode ser um ótimo gestor da permanência para sua área, viu? Gente, sobre livro, literatura brasileira, não tem. Teremos em breve, estou preparando um livro, mas por enquanto não tem. Infelizmente, esse tema ainda é pouco trabalhado na área científica brasileira, na pesquisa acadêmica. Muito trabalhado fora do Brasil, mas pouco trabalhado aqui. Mas a gente ainda não tem um livro que eu conheça, não. Tem muitos que eu posso indicar de outros países, mas tem alguns pesquisadores que já escreveram alguns artigos e tem uns que assim eu recomendo. Quem tiver interesse também me escreve que eu encaminho já o arquivo, tá bom? Com certeza, a cultura organizacional é um ponto fundamental, como eu disse, que precisa ser analisado. Ações de acolhimento para alunos de EAD. Gente, trabalhar com gestão da permanência no EAD, ao mesmo tempo que é mais desafiador, porque você não tem o contato pessoal com o aluno, é mais fácil, porque você tem muita informação gerada pelos sistemas. Acolhimento no EAD é algo assim que eu julgo ser de extrema importância, tá? Então, você precisa desenvolver, se você não tem, você precisa desenvolver uma ferramenta ou um módulo que seja obrigatório para o acolhimento. Então, todo mundo que entrar para fazer o curso tem que participar desse módulo. E esse módulo ele tem que prever o seguinte: por isso que é importante você captar informação na captação. Captar informação não, recolher informação, coletar informações na captação. Por quê? Esse módulo ele tem que prever que não é todo mundo que está fazendo o curso EAD que afeta a tecnologia. Inclusive, muitas pessoas desistem do ensino superior oferecido à distância porque não conseguem mexer nos sistemas, por exemplo. Então, por que você não faz uma ação na política de acolhimento, você engloba uma ação que traz o aluno um dia para dentro da instituição, você vai ensiná-lo de maneira prática, lúdica, ajudá-lo a mexer no sistema, porque não é todo mundo que tem essa facilidade, entendeu? A gente não pode partir do pressuposto de que nesse século todos mexem em computador, porque isso não é verdade. Então, a política de acolhimento no EAD, ela precisa de mais informações ainda sobre comportamento e sobre habilidades com tecnologia, para que você possa desenvolver uma política que se adeque ao seu público. Pode ser que tenham turmas que as pessoas são totalmente afetas à tecnologia, pode ser que não. Então, você tem que estar preparado para as duas coisas. E repito, não pode ser uma política de acolhimento que tenha ações para quem quer. Tem que ser ação para todo mundo, tá bom?
Juliana Florencio fez uma pergunta bem interessante aqui também. Qual a leitura que eu faço da evasão vinculada às metodologias ativas, ou seja, a inovação na educação, já que o modelo tradicional não submete o estudante ao protagonismo e faz com que ele saia da zona de conforto, logo, um motivo para evasão. Juliana, a gente tem visto isso na prática, mas eu sou muito adepta à inovação na educação, e é tudo uma questão de cultura. Quando eu falo que a gente precisa conhecer o nosso aluno antes de colocar ele na instituição, mais importante do que fazer ele assinar um contrato e colocar ele ali para dentro, é conhecer mesmo. Por quê? A metodologia ativa, ela precisa ser trabalhada com muita comunicação. O que eu sinto, às vezes, que falta é isso. Se propaga que tem uma metodologia ativa, mas não se prepara o aluno para essa metodologia. Não se explica para o aluno o que é a metodologia. E aí o aluno começa a achar que o professor está enrolando, que isso daí é tudo preguiça do professor. Nós que lecionamos sabemos que a metodologia ativa é muito mais desafiadora, né? Assim, para a gente elaborar uma atividade, uma avaliação, enfim, com metodologia ativa dá muito mais trabalho. Mas o ponto principal, ao meu ver, é a falta de comunicação, de alinhamento de expectativa. Isso é muito falado no modelo proposto pelo Tinto. As expectativas que são criadas pelo aluno e como ele se frustra quando entra na instituição de ensino, porque as expectativas dele não são alcançadas. E esse é um ótimo exemplo. Então, fala de metodologia ativa e, na prática, você ou não tem metodologia ativa ou você simplesmente implementa a metodologia ativa sem explicar para o aluno, sem fazer ele entender que aquilo é importante, como ele vai se desenvolver. E, claro, gente, existem pessoas que não aprendem melhor com a metodologia ativa. Então, a gente precisa pensar no coletivo, mas também precisa pensar em ações específicas, personalizadas. Eu acho que vocês têm acompanhado também o número crescente de alunos com necessidades especiais, intelectuais, em sala de aula. Então, você está preparado para receber um aluno que tem TDAH, por exemplo? Que tem autismo, por exemplo? Então, é algo que a gente precisa pensar, refletir e, repito, o ponto-chave disso é conhecer quem está entrando na sua instituição. No meu tempo aqui. Sim, a Michelle está falando algo muito importante, que os aspectos comportamentais são fundamentais, mas os docentes precisam exercitar a acessibilidade pedagógica e atitudinal, com certeza, gente. Se você tem um professor, e toda instituição tem aquele professor que está lá só para cumprir tabela, para ganhar o salário, professor que não tem paixão pela educação, e é até perigoso eu falar isso aqui, né? Posso até ser apedrejada. Mas eu falo isso nas palestras que eu ministro por aí. Gente, quem trabalha com educação, aliás, em qualquer segmento, você tem que ter paixão por aquilo que você faz. Nós, professores, somos seres humanos, a gente às vezes não quer conversar. Tem dias que eu não consegui entrar em sala de aula porque eu não estava bem emocionalmente, mas a gente tem que entrar. Então, eu acho que o segundo pilar, quando eu falo no foco do docente, é disso que eu me refiro também. Não só a capacitação técnica para o docente, como metodologia ativa, por exemplo, mas o apoio ao docente. Gente, quem é o professor que está preparado, por exemplo, para lidar com depressão de aluno? Quem é o professor que está preparado para lidar com tentativa de suicídio dentro da sala? E as instituições não enxergam isso, tá? Então, não é todo professor que tem perfil, não é todo professor que quer, não é todo professor que pode se envolver. Então, a instituição precisa desenvolver isso nos professores também, precisa olhar com mais carinho para o docente. Gente, eu acho que eu vou finalizar por aqui por conta do horário. Os meus contatos estão aqui. Vocês podem. Antes disso, rapidinho, a gente tem então a solução da roupa, que é a solução de gestão da permanência, que está baseada em tudo isso que eu falei para vocês. No dia 16 e 17 de maio, a gente tem o curso do Gestão Sistêmica, que é um curso muito bacana
para qualquer pessoa que trabalha na educação superior, você vai conseguir ter uma visão da instituição como um todo. Então, mesmo que você seja um professor, por exemplo, um coordenador, você vai passar por todas as áreas de uma instituição de ensino. É um curso que vale muito a pena e a gente fala bastante sobre gestão da permanência lá também. E nós também temos em junho o PRODESE, que é o módulo de governança corporativa e liderança, tá bom? Meus contatos, então, estão aí em cima, e o e-mail está meio pequenininho aí, mas acho que dá para ver. Fiquem à vontade para me escrever. Eu gosto muito de trocar informações, conhecer o que as instituições estão fazendo por aí. E, como eu disse para vocês, o meu maior desejo, meu maior objetivo aqui não é nem vender o produto, é vender o conceito, levar a reflexão para vocês de que a gente precisa começar a olhar com mais atenção e com mais carinho para a permanência, para o sucesso do aluno. Esse é o nosso papel como educadores. A gente que trabalha com educação tem a responsabilidade. Não é porque você tem acesso, que você dá acesso para o aluno, que você está apoiando o aluno. Então, assim, nós temos responsabilidade com todas as pessoas que ingressam no ensino superior e que querem aí concluir a sua graduação com sucesso, tá bom? Então é isso, vou encerrando por aqui. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Até mais!